Que bom, gente. Boa noite, né? Para mim é uma grande alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês, né? Como a Mônica disse muito bem, né? Eu vim todo preparado para um frio, né? A minha cidade mesmo natal é Petrópolis, Rio de Janeiro, então eu já estou acostumado com frio. Só que já tem 15 anos que eu não estou lá, né? Então fiquei ali 9 anos e meio ali em Belo Horizonte, né? E agora estou no Nordeste, no sertão nordestino, então você imagina, né, o calor que é. Lá a gente não tem frio, nenhum dia. Então, quando nós nos encontramos agora na conferência DNA, lá em Belo Horizonte, né, eu estava também, encontrei o Claudinei, já conheço ele há bastante tempo, e nós ali conversando, eu falei, rapaz, eu vou passar minhas férias, eu vou dar um pulo lá no Paraná, que é um estado que eu sou louco para conhecer, né? Eu sou apaixonado, sem nunca ter visto, só em ver as fotos, eu quero ir lá conhecer, e eu vou visitar, né? Eu vou estar em Londrina, e ele falou assim, não, você vai ter que dar um pulo em Maringá, né? Vai ter que dar um pulo lá, porque, né, vai ser ótimo. Falei, então eu vou, com certeza, e estou amando tudo, gente, meu Deus do céu, que lugar lindo é esse, né? Eu falei, quando eu cheguei em Londrina na sexta de manhã, eu falei assim, aqui é uma mini Belo Horizonte, né? O nome das ruas é tudo igual, Rua Rio de Janeiro, Rua Piauí, né? A Rua Alagoas, BH é tudo assim também, né? Eu morei em Belo Horizonte, no centro, então eu morava na esquina entre Rua Rio de Janeiro e Rua Espírito Santo, né? Eu morava na Rua da Bahia, e junto com Augusto de Lima, e vi tudo isso em Londrina. Aí chegando aqui também, em Maringá, vi alguns nomes, eu falei, eu acho que Belo Horizonte entronizou um pouquinho aqui, né? Tanto em Maringá quanto em Londrina. Mas é muito bom poder estar aqui, mas o que a Mônica falou foi realmente verdade, né? Tem muito tempo que eu não uso casaco, né? Já vou fazer 7 anos que estamos ali na cidade de Anagé, né? Que é um sertão mesmo ali da Bahia, e eu assim, eu estava completamente assim, apaixonado, falei, nossa, né? Que a última vez que eu fui em Petrópolis agora estava chovendo, estava calor, então eu não usei casaco. E aí eu cheguei no Brás, na quinta-feira, chegamos em São Paulo, eu falei, eu vou dar um pulo lá no Brás, e vou comprar, né, casaco, aquela coisa toda, eu quero pegar o maior frio do sul. Chego aqui, está esse calor. Ô, gente, vai ser engraçado eu chegar e falar assim, eu fui para o sul e levei o calor para lá. Ah, não, eu estava apaixonado, falei, mas tá bom, Deus sabe o que faz, né? Mas eu vou me apresentar bem rapidamente, né? Então, a Mônica disse muito bem, né? Estamos aqui, eu e minha esposa, né? A Stephanie, eu não sei se tem a foto ali, mas tem a nossa família, né? Tá ali o Davi e o Gabriel, que não puderam vir conosco, estão com os avós, né? E qual é o filho que não gosta de ficar na casa do avô, né? E da avó? Estão lá se esbaldando, então estão ali, né? Eles não puderam vir, está ali o Davi, tem 9 anos, o Gabriel tem 4 anos, e se tem uma coisa, gente, que eu valorizo na minha vida é a oração. Eu sou um homem que gosta de orar demais, né? Olha a esposa que Deus me deu, é muita oração, não é verdade? Olha só, né? É muita oração, né? Deus me deu o melhor. Então os varões aí, os varões que estão aí, né, solteiro, orem bastante que Deus vai te dar o melhor, tá bom? Né? Então nós estamos aí, há 10 anos atrás, né, eu estava entrando pela primeira vez numa célula lá em Belo Horizonte, né, completamente perdido. Pensa num cidadão perdido. Se você me chamasse para entrar num ambiente como esse daqui, num prédio, eu não entrava de jeito nenhum. Eu tinha um preconceito com crente, porque eu achava crente, né, aquela hipocrisia. E uma certa senhora, uma baixinha assim, a mãe do Igor Kojima, que é um dos nossos pastores, está lá em Picos. Claudinei esteve até lá ano passado, se eu não me engano, e eles ali vão para uma célula, e eu falei assim, vou lá, né? Mas enrolei uns 3 meses, aí eu fui na célula, já fui pensando assim, nossa, lá eu vou encontrar, né, as pessoas de terno e gravata, barrigudo, careca, vão querer me dar sermão, meu Deus, mas eu fui, e quando eu chego lá naquele ambiente, né, uma sala assim, tudo maravilhoso, assim, a atenção daquelas pessoas comigo, e eu estava vivendo a pior fase da minha vida, mas a pior fase da minha vida em Belo Horizonte. Eu morava sozinho em Belo Horizonte, né? Minha família toda de Petrópolis. Então, na hora que eu entro naquela célula,
Eu não me lembro de louvor, não me lembro de palavra, eu não me lembro de nada, eu só me lembro do amor daquelas pessoas, porque eu estava vendo Jesus nos olhos daquelas pessoas. Sabe, no outro dia, poxa, numa capital, né, mais de 4 milhões de habitantes, hoje já tem Belo Horizonte, estou lá trabalhando, e de repente ligam para mim e falam assim: e aí, Jairo, você gostou da célula ontem? Você achou legal? O que você achou? Aquilo ali eu falei: como assim? Uma pessoa que nunca me viu está me ligando perguntando se eu estou bem? Né? Como assim? Então, eu fiquei encantado, e foi naquele dia que Jesus começou a tocar, né? Começou a dar um toque, e a minha vida virou 180 graus, né? Eu entreguei minha vida para Jesus. Depois, 7 meses depois, eu me encontro trabalhando dentro da igreja da Central, né? E no início eu ficava assim: nosso povo, porque eu tinha isso na minha cabeça. Falava assim: crente, né? Pastor é ladrão, aquela coisa toda. Poxa, o que as pessoas vão pensar? Eu trabalhando dentro da igreja agora, na secretaria, na área de... vão falar que eu também sou ladrão, né? Olha o meu pensamento, gente. E ali, né, eu me lembro até hoje, eu ali, o pastor Iná, que sempre está aqui, agora eu entendi por que ele sempre está aqui, né? Agora eu entendi por quê. Então, o pastor Iná, eu me lembro até hoje, né? Ele ali me ajudou muito, né? O pastor Iná foi meu pastor quando eu era frequentador de célula, foi meu pastor quando eu era membro de célula, foi meu pastor quando eu era líder de célula, meu pastor, supervisor de célula, e hoje também ele continua sendo meu pastor, porque ele cuida, né, do campo missionário. Então, a gente já tem uma longa caminhada aí, um amigão, né, uma pessoa abençoada, é um homem, né, que eu gosto demais dele. E aí, gente, eu estou ali, eu me lembro até hoje, na sala, cheio dessas dúvidas. Aí vem o pastor Paulo, né? O pastor Paulo, e eu com aquela cabeça, né, de empresa, já tinha trabalhado em empresa. Eu falei: o pastor presidente, nunca, né, vai vir aqui. Estou lá sentado, aí vem o pastor Paulo na minha sala e fala comigo assim: Jairo, seja muito bem-vindo, né? Espero que você goste de trabalhar aqui conosco. Nós sabemos toda a sua história, de tudo que você está passando e vivendo, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para você aqui dentro. Né, o que você precisar, você pode bater na porta da minha sala, que eu estou ali para te atender. E eu fiquei assim, falei: né? Falei: poxa, eu sou um secretário aqui, né? E cuidava da rede de jovens, que era a Rede Zoe, que hoje se multiplicou em 4 redes. A Rede Zoe, nós chegamos a ter ali 5.000 jovens, 500 células, né? Eu montava acampamento, aquela coisa toda, e aquele amor, aquela paixão ia queimando no meu coração. E eu queria fazer tudo na igreja, né? Eu queria estar em todo lugar, estava junto, porque eu estava muito apaixonado por Jesus, porque Ele estava transformando mesmo a minha vida. E daí, depois, passaram-se alguns anos, já tinha esse trabalho na cidade de Anagé, e eu fui lá no Impacto, né? A nossa igreja sempre vai lá de 6 em 6 meses, faz um impacto social na cidade. E eu falei assim, né? E Jesus querendo que eu fosse para lá, e eu não queria de jeito nenhum. Falei: Deus, agora que a minha vida está ficando boa em Belo Horizonte, né, o Senhor vai me mandar para o interior, lá no sertão, calor, eu sou calorento demais, como que o Senhor vai me mandar para o sertão? E aí eu vou, gente, e chego lá, coração fechado, interiorzão mesmo, né, e ali, só que eu fiz uma oração, a gente estava tudo numa sala, assim, na escola, né, dormindo e tal. Eu fiz uma oração, falei: Deus, eu não quero vir para cá, o Senhor sabe disso, eu não quero, mas se o Senhor quer que eu venha para cá, o Senhor vai ter que colocar isso no meu coração durante essa semana, que tem 4 dias, e aí a gente faz as orações, né? Aí Deus vai lá e fala assim: eu quero você aqui. E aí 3 meses depois, quando foi 3 de outubro de 2016, vou eu para Anagé de mala e cunha, né, e fico lá, e estamos lá até hoje. Mas tem um videozinho que nós passamos na nossa festa agora da multiplicação, só para você entender um pouquinho, né, lá de Anagé, bem resumidamente. História resumida da Igreja Central em Anagé. Tudo começou então como nosso Deus previu. No ano de 2010, o bom Pai nos permitiu implantar uma igreja no Nordeste do Brasil. Há 45 anos, profetizando com fé, a Central já existia
como ainda existe e é, na Grande Belo Horizonte. Depois veio a Anagé. Em julho de 2013, foi do jeito que Deus quis. Começamos com uma célula, lá na Morada Feliz. Na casa do amigo Tião, a igreja criou raiz. E essas raízes cresceram, criaram força total. As células multiplicaram na sede e zona rural, transformando assim as vidas da Irmandade em geral. Nossa igreja ganhou o corpo com os trabalhos sociais e a cada mês e ano aumentava ainda mais. Tudo era alegria, louvor, esperança e paz. Mas em 2017, toda essa prosperidade sofreu grandioso abalo, uma baixa de verdade, pois foi para nós um momento de muita dificuldade. Apesar da provação, nos prosseguimos em frente. Recomeço, nova história, com a coragem da gente, ampliando ainda mais a nossa escala crescente. Depois veio a pandemia, com empecilhos reais, mas não tirou nossa fé, nem roubou a nossa paz. Com as reuniões online, crescemos ainda mais. Nossa evangelização é regada ao compromisso, levando às pessoas fé, coragem, e é por isso que nós transformamos vidas. A nossa igreja é isso. Somos igreja em células, que pouco a pouco se fez. Comemoramos 10 anos, este ano, nesse mês, pelos caminhos da luz do nosso âncora Jesus. Viva o nosso Rei dos Reis. Conviver amando a todos sempre foi nossa proposta, obedecendo ao Senhor, pois é isso que Ele gosta. Anagé no coração, amor é nossa razão, entrega é a nossa resposta. Glória a Deus. Isso é Jesus que faz, né? Nós somos apenas instrumentos de uma região tão carente, né? Anagé fica a 560 quilômetros de Salvador, fica a 50 quilômetros de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade da Bahia, mas o seu IDH é baixíssimo, é 0,54. É uma região, é uma cidade rural, é uma cidade que tem 25 mil habitantes, 20 mil estão na zona rural e 5 mil na área urbana, e o analfabetismo é tremendo, é imenso, né? Nós temos região quilombola, apareceu algumas fotos ali, né, que as casas são de adubão, as casas na zona rural, algumas nem banheiro tem, as pessoas às vezes tomam banho
né, faz as suas necessidades no rio. As cisternas, né, então eles dependem muito de chuva, nós dependemos muito de chuva lá, para poder ter água na cidade. Mas Deus tem feito a graça dele é maravilhosa, o que Jesus tem feito ali, é só um milagre dele mesmo, né, uma terra dura, né, um povo muito receptivo, mas com cultura enraizada, né, ali, e muita idolatria, mas hoje Deus tem nos abençoado tanto. Hoje nós somos lá 32 células, são 374 pessoas, chegamos a ter 414 pessoas nas nossas células, né, nós temos hoje 25 líderes locais, hoje só tem de fora, né, de Belo Horizonte, lá de fora só eu e minha esposa também é mineira, ela é de Almenara. Então, isso mostra a grandeza de Deus. Nós já temos lá um pastor local, né, que me ajuda, está lá. Então, essa é a ideia da gente continuar avançando. Apesar das dificuldades, nós temos muitos desafios. Eu estava conversando até com o Rodrigo mais cedo, né, a gente tem muito desafio. Ano passado mesmo, nós perdemos assim 8 líderes de célula. Poxa, para uma cidade pequena é muita gente. Por quê? Porque os nossos cursos, como vocês têm feito aqui, vai desenvolvendo, vai abrindo a mente da pessoa, e aí a pessoa vê que só a cidade ali é pouco para ela, e ela vai embora, porque a cidade não oferece emprego. Hoje lá as pessoas vivem de Bolsa Família, 80% vivem de Bolsa Família, né, e o restante ali é aposentadoria e prefeitura. E a corrupção é terrível, né, é muito triste, mas nós estamos lá, né, nós somos uma igreja influente na cidade, né, uma igreja que chegou mesmo, fincou a bandeira de Cristo ali, apesar dos desafios que nós encontramos, de recurso, tudo lá, mas a gente vê a mão do Senhor, a gente vê a mão de Jesus, e isso que nos alegra, né? A gente fica feliz em ver famílias que estavam completamente destruídas e hoje servem ao Senhor com alegria. Nossa igreja está com bastante jovens também, né? Isso é maravilhoso, porque infelizmente as drogas, tudo isso já chegou lá. Às vezes a pessoa fala, mas é interior, é sertão. Não, já chegou, né? Então, graças a Deus, nós temos influência em todos os órgãos da cidade, né? Nos órgãos públicos, colégios, sempre nos chamam. Então, isso é a graça de Deus. Não é eu, não é a minha esposa, é só Jesus para fazer, né, um trabalho desse numa terra tão seca, tão triste que nós vemos lá. Mas Jesus tem feito a obra. Eu fiquei muito feliz ao ver aqui, né, no informativo, essa semana é semana de batismo, né, no próximo domingo. Que alegria! Gente, você não tem noção como que eu fico feliz quando falo em batismo, né? É algo inacreditável. Eu me lembro do meu lá atrás, eu sozinho, não tinha família, não tinha ninguém, mas eu me lembro que eu saí numa alegria, eu vi que era um novo nascimento, eu vi que algo novo ia acontecer na minha vida, eu vi aquela expectativa, né? E foi isso mesmo, né? Minha vida transformou, e sabe, essa semana era para você, né, que está numa célula. Quem aqui está em célula? Quem aqui, né? Quem aqui ainda não está em nenhuma célula? Levante sua mão, né? Pode levantar, não vou te constranger não, glória a Deus, né? Tá todo mundo, tem alguém que está visitando aqui hoje a comunidade, tem alguém que está aqui pela primeira vez, né? Sejam muito bem-vindos, né? Quem atraiu vocês aqui nessa noite foi Jesus Cristo. Talvez alguém o convidou, mas foi Jesus Cristo, né? Deus fala que ninguém vem a mim, Jesus fala, ninguém vem a mim se for o meu Pai que atrai. Então você veio, alguém te convidou, mas foi o Espírito Santo que tocou em você, para você estar aqui nesta noite, né? Então, essa é uma semana maravilhosa, uma semana onde vai ter, né, o batismo, é para você se alegrar, a célula, se alegre, faça o melhor, faz cartaz, faz balão, incentiva, a igreja tem que estar pulando de alegria, porque o batismo é algo sensacional na vida de qualquer ser humano, sabe? Jesus, a palavra de Deus diz no livro 1 Timóteo 2,4, diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Esse é um desejo de Deus, esse é um desejo do Senhor, que todos sejam salvos. E nós queremos que na palavra de Deus, né, Ele nos afirma que esse é o desejo do nosso Senhor, que todos sejam salvos. Então você que vai às águas no próximo domingo, você pode ter certeza absoluta que eu vou te falar aqui agora, você vai estar tomando a melhor decisão de sua vida, a melhor decisão de sua vida. Eu
sou casado, tenho filhos, claro, Deus, né, abençoou demais, mas a melhor decisão da minha vida foi no dia que eu ali desci as águas. Eu fiquei assim, completamente, né, ver o amor de Deus por mim. Sabe, o amor de Deus, eu não merecia nada disso, não merecia nada, mas eu vi o amor de Deus pela minha vida. Então, igreja, se alegrem com esses, se alegrem mesmo, né? Esteja aqui pulando, fazendo a maior festa, porque o céu está em festa, o céu vai estar em festa, porque ninguém encontra Jesus e permanece a mesma coisa. Quem encontra Jesus nunca mais é o mesmo, sabe, nunca mais é o mesmo. Em todo o seu ministério, Jesus sempre chamou a atenção pela sua ousadia e ao mesmo tempo pela sua simplicidade em suas ações. Jesus era ousado e simples, né? E produziu e produz até hoje efeitos transformadores na vida das pessoas. Efeitos transformadores. Era praticamente impossível, né, alguém que encontrasse com Jesus pelas vielas ali da Galileia e continuasse a mesma pessoa. Era praticamente impossível. E desses encontros de Jesus, eu quero aqui hoje, né, salientar 3. Então nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Quando eu estava pedindo a Deus uma direção, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve, né, para os meus irmãos lá em Maringá? Vou estar lá. E Jesus fala, seja simples, fala de mim. Porque às vezes a gente, né, inventa tanta coisa, e Jesus falou, fala só de mim, né? Fala de mim. Eu te preparei para isso, eu tenho te preparado para isso, fala de mim, que o resto eu faço. Ele fala, apenas fale de mim, né? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se você puder abrir aí, nós vamos dar uma passeada, mas é rapidinho, no livro de Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 a 3, Mateus, capítulo 8, do versículo 1 a 3. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3. Quem achou diz amém, quem não achou grita misericórdia e vai para é CCM aqui também? Pastorzão, não? Qual é o nome da escola de líderes aqui? O nome da escola de líderes que vocês treinam, capacitam as pessoas, qual é o nome da escola? É CCM também? É escola de líderes. Escola de líderes. Então, aí você corre para a escola de líderes, viu? Né? Mateus ali, o Novo Testamento. Estou brincando, viu, gente? Só para dar uma descontraída. Mas diz assim, Mateus 8, versículo 1 a 3. A minha versão, ela está na Nova Almeida atualizada. Essa aqui é a Bíblia lá em Anagé do casamento, sabia? Vou mostrar lá para vocês. Essa aqui é a Bíblia do casamento. Por que, pastor, do casamento? Todas as pessoas que vão lá na nossa casa e que estão ali namorando, estão, né, amaziados, porque a cultura lá é assim, eles pegam na Bíblia e casam, sabia? Eu falo, essa é a Bíblia do casamento, né? Já teve um casamento até na nossa sala, eu fiz um casamento na nossa sala lá de casa, porque pegou na Bíblia, brincando. Mas a gente, né? Mas diz assim, Mateus 8, versículo 1 a 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Agora eu queria que você fosse lá no livro de João, João capítulo 9. Primeiro capítulo 5, depois o 9. João capítulo 5. João capítulo 5, esse nós vamos ler do versículo 1 ao 15. João 5, do versículo 1 ao 15. Então, primeiro nós vimos Jesus curando um leproso. Agora nós vamos ver mais uma cura que Jesus fez. Diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava
de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém. Então, primeiro Jesus curou um leproso, agora Jesus curou um paralítico. Vamos agora lá em João 9, do versículo 1 até o versículo 12. João 9, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir o Espírito Santo para poder nos dar entendimento. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esse privilégio de poder estar aqui, Pai, levando a tua mensagem. Para mim é uma honra, Deus, poder pregar, falar do teu nome. Obrigado mesmo, Espírito Santo. Jesus, eu peço que o Senhor agora possa mesmo direcionar, me usa como instrumento vivo do Senhor aqui nesta noite, e que o Senhor tenha liberdade de fazer o que quiser no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo, é em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Ao lermos essas três maravilhosas histórias, podemos enxergar um Jesus próximo. Um Jesus próximo que se importa com as pessoas. Ele se importa com a necessidade dos homens. E que de fato ele vem e transforma a vida daqueles de quem tem um encontro com ele. Ou seja, Jesus, ele se importa comigo, ele se importa com você. Sabe, e não seria incrível encontrar Jesus hoje e agora? Não seria incrível encontrarmos Jesus aqui agora? Seria maravilhoso, porque Jesus, ele se importa comigo e ele se importa com você. Sabe, Jesus não providenciou uma cadeira de rodas para o paralítico, ele não providenciou uma bengala para o cego, ou ele não providenciou um tratamento de pele para o leproso. Ele simplesmente transformou completamente a condição de vida dessas pessoas. E sabe, além disso, o mais importante de todos os fatores, Jesus mudou a condição eterna dessas pessoas. Ele mudou a condição eterna desses homens. Jesus não veio à terra para melhorar a vida de ninguém.
Ele não veio aqui para isso. Apesar dele fazer isso muito bem, não é verdade? E faz, igual eu falo, né? É como a cereja ali no bolo. Jesus, a obrigação dele não veio para a terra para melhorar a vida de ninguém, mas ele faz isso como um bônus, e faz muito, mas muito bem. Mas Jesus veio para transformar completamente a realidade humana. E com certeza, existe na Bíblia outros pontos que chamam, né, atenção, mas nesses encontros aqui, eu quero analisar, trazer para vocês, para nós analisarmos alguns fatores importantíssimos para eu e você praticarmos em nossa vida. O primeiro dele nós precisamos reconhecer um problema. Era perceptível aos olhos que aquelas 3 pessoas dessas histórias que nós acabamos de ler tinham um problema, era perceptível, né? Um estava 38 anos, né, ali cego de nascença, o outro tinha uma doença de pele, que era naquele período, né, uma coisa mais terrível, lepra, ninguém queria ficar perto, era uma pessoa isolada da sociedade, era um zero à esquerda, então ele estava ali, era aquela pessoa que era condenável, miserável naquela época, quem era leproso, era considerado uma pessoa, né, deplorável, naquele momento. Não precisava ser um erudito ou doutor em algo para saber que aquelas pessoas possuíam sérios problemas. Não precisava ser um expert para ver que existia um problema nessas 3 pessoas. Mas além de seus problemas físicos, que os impossibilitavam de viver de forma normal naquela época, eles também eram cercados por problemas sociais. O paralítico estava à beira de um tanque chamado Betesda, esperando que sua cura viesse. Ninguém levava ele até o coxo, ninguém levava ele até o tanque. O outro, era aquela competição. A água agitava, ninguém levava ele. Tanto que ele começa a reclamar com Jesus. Ninguém me leva, a água está aqui, bate lá e ninguém me leva até lá. O outro vivia em um ambiente péssimo, cercado de falsas esperanças. Via sua vida escorregar pelos dedos em um lugar horrível. E não muito diferente, o cego de nascença nunca tinha enxergado, não sabia o que existia ao seu redor e no mundo. E claro, o leproso, marginalizado pela sociedade da época. Ele não podia conviver com ninguém para que sua lepra não contagiasse outras pessoas. É possível que alguma esperança para algum desses 3? Era possível? Alguma esperança para esses 3 rapazes? Talvez você esteja aqui nesta noite achando que não tem nenhuma esperança mais para a sua vida. Talvez você esteja como um desses 3 personagens. Talvez cego, talvez leproso. Aonde a sociedade, as pessoas, a família, tem te olhado como uma pessoa deplorável, não querem estar perto de você. Talvez você esteja se sentindo assim. Só que além desses 3 problemas, existia algo maior, que era o pecado. Porque olha o que a Bíblia diz sobre o pecado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Está em Romanos 3, versículo 23 a 24. A Bíblia é categórica em afirmar que nós temos um problema. Aqueles 3 tinham um problema maior que suas limitações físicas, sociais ou emocionais. Eles estavam separados de Deus devido ao pecado. Por mais que eles tentassem esconder, assim como muitos de nós fazemos diariamente, o maior problema que eles tinham era de fato a vida distante de Deus. E muitos de nós, infelizmente, queremos esconder e temos uma vida, às vezes, distante de Deus. Talvez vamos numa célula, talvez participamos do culto, lindo, louvamos, pulamos, mas chega na segunda-feira, voltamos à nossa rotina e ficamos distante de Deus, começamos a entrar na rotina, que o pecado fica nos rodeando e a gente acaba caindo e tentamos esconder isso.
E quantos de nós vivemos como se não existisse problema algum? Às vezes nós andamos por aí mostrando que tudo está bem, mostrando, em nossas redes sociais que nós somos perfeitos, não é verdade? Nós às vezes mostramos que temos uma vida maravilhosa, mas às vezes não temos. Às vezes lá no fundo sabemos que nós precisamos de Deus, que nós dependemos e precisamos de Deus. Por trás dos holofotes, estamos angustiados, ansiosos e temerosos sobre nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente chega aqui e fala muito fácil, confia no Senhor, confia em Jesus, confia em Deus, que Ele tem o melhor para você, mas quando tudo está bem, não precisa tomar uma decisão nenhuma, é fácil. Mas e agora, quando eu estou no meio de tomar uma decisão, quando eu preciso de alguma coisa, será que é fácil da gente confiar? O que você pensa sobre o pecado? Você é uma pessoa que reconhece os problemas que você tem? Você é uma pessoa que chega diante de Deus e fala: Senhor, infelizmente eu estou tentando, mas esse pecado continua ainda na minha vida, isso tem me afastado do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você hoje se sente próximo de Deus, ou você se sente distante de Deus? A primeira coisa que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a reconhecer um problema que nós temos, e muitos de nós não queremos reconhecer esse problema. Segundo passo, nós precisamos ter uma atitude correta, e uma atitude correta, comum dessas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, é que todos eles decidiram romper com a situação que estavam, e foram procurar Jesus. Eles não aguentavam mais viver aquilo que eles estavam vivendo. O paralítico quis ser curado, o cego quis ver o leproso, e o leproso, quis ser purificado. Todos eles queriam mais, não queriam mais viver da forma que eles estavam vivendo. Eles queriam uma nova vida, e sabiam que Jesus podia mudar a sua condição. Eu não sei você que está aqui nessa noite, talvez você esteja angustiado, ansioso, talvez você tenha uma decisão a tomar, seríssima, que vai envolver sua família, tudo, e você não sabe o que fazer. Toma a atitude correta, vá aos pés de Jesus, e fale com Ele: Senhor, qual o caminho, qual a direção? Talvez você não esteja aguentando mais a vida que você está levando, sabe, muitas vezes nós nos acostumamos com o que vivemos, acreditando que é impossível viver algo diferente. Nós somos muito limitados. Às vezes a gente fala: não, eu estou dentro desse quadrado, a minha vida é isso aqui mesmo, então está ótimo, que não existe nada além do que você está vivendo hoje. Nós estamos tão acostumados, moldurados em uma vida que não é a que Jesus tem para nós, e ficamos paralisados no tempo, e não tomamos a atitude correta. Talvez tem pessoas aqui que Jesus já tocou, já te deu um toque, mas às vezes você tem um receio, um medo ainda de ir às águas. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, uma vez, o pastor Oswaldo, contando para nós um testemunho, tinha uma pessoa, uma moça da alta sociedade lá, e ela fez tudo bonitinho, foi tocada por Jesus. Ela falou: olha, mas no dia, pastor, o senhor poderia ir lá na minha casa e fazer o batismo, só eu, o senhor e sua esposa, Ele falou: não posso fazer isso, isso tem que ser público, que você agora está fincando uma bandeira, você agora deixou de namorar Jesus, e agora você tem um compromisso com Ele, sabe? Talvez você que está aqui nessa noite, talvez só está precisando dar esse passo, tomar essa atitude. O que está te prendendo? Qual é o medo? Você quer continuar vivendo nessa vida de namoro com Jesus? Sabe, muitos de nós procuramos, ou já procurou mudança, salvação, paz, cura, alguém que te ame de verdade, em outros lugares, e não na presença de Deus. Talvez não foi na presença de Jesus. Eu quero paz. Quando eu não era cristão, quando eu não tinha entregado a vida para Jesus, eu queria buscar paz nas noitadas. Bebia, enchia a cara, chegava em casa ali ruim. Tentava buscar paz, alegria em ambientes que só trazia tristeza. Por isso que a palavra de Deus fala que a paz de Deus excede todo entendimento.
Não é não? Aquele que é cristão, tem Jesus, sabe, né? Às vezes lá fora está assim, né? O palavreado que às vezes usa lá no Nordeste, né? O pau está quebrando, né? Mas o povo de Deus está feliz, está animado, está contente. Lá tem uma senhora chamada Dona Maria. Tem que ver a casa da Dona Maria. Nós tivemos que construir lá um banheiro para ela. Mas pensa numa mulher de fé, toda vez que eu vou na casa dela, uma casa simples, né? Chão batido, aquela coisa toda, mas a Dona Maria sempre fala, pastor, Deus providencia. Mas Dona Maria, a senhora não tem nem o que comer, Deus vai providenciar. E é assim mesmo. Pensa numa mulher de fé, o Valde lá renovado. A verdadeira paz e a genuína salvação e mudança completa está no amor sacrificial de Jesus. E nós só encontramos nele. A palavra de Deus diz que se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Você será salvo. Uma atitude daquelas pessoas mudou a vida delas para sempre. E nessa noite, talvez Jesus está te chamando aqui nessa noite para você tomar uma atitude para mudar a sua vida para sempre. Talvez você já até entregou a vida para Jesus, você já confessou Ele, mas talvez você ainda continua emaranhado, né, pisando ali, e o pecado às vezes vai ali te dominando, vai te mantendo afastado de Deus. Deus está dizendo nessa noite, por favor, olha, venha para mim, né, que eu tenho algo muito maior do que isso que você está imaginando. Aquelas pessoas tiveram uma atitude, e Jesus mudou a história delas, e a história delas ficou na Bíblia, para contar para mim e para você o quão poderoso Jesus é. Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Mas para isso, você precisa de um toque de Jesus. Nós precisamos. Eu já entreguei minha vida para Jesus, Jesus tem me usado, mas todos os dias eu falo, Senhor, eu preciso de mais um toque do Senhor. Eu preciso de mais um toque seu. Eu não quero ficar distante de Ti, porque o trabalho, né, tudo, se a gente parar para analisar, ele vai nos afastando da presença de Deus. As preocupações, a ansiedade. Eu falo, Jesus, toca de novo em mim, toca de novo. Mas eu quero dar uma ênfase aqui agora para aquele leproso. Naquela época em Israel, os leprosos, como eu disse lá no início, eram tratados de uma forma um tanto quanto marginalizada. Eles não podiam frequentar lugares públicos, eles ficavam às margens das cidades, pois estavam impuros. Eles eram impuros, e se alguém encostasse em algum deles, também seria considerado um impuro. Era inadmissível tocar em um leproso naquela época. E Jesus, após pregar o sermão da montanha, ele desce ali da montanha e encontra com quem? Com esse leproso. Jesus poderia simplesmente fazer uma oração de longe para ele, porque ele era impuro, ninguém encostava nele, mas Jesus poderia fazer assim, olha, tá bom, fica aí na parede, você seja curado. Não, Jesus fez diferente. Olha o que diz de novo Mateus 8, Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E ele disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, aquele homem foi curado da lepra. A Bíblia deixa muito claro aqui que Jesus tocou num leproso. Era inadmissível, aquilo que era inadmissível, Jesus fez. O local mais impuro que alguém poderia encontrar naquela época, Jesus fez questão de tocar. Ele fez questão de tocar. A podridão da doença humana, Jesus faz questão de estar lá. E o que isso mostra para mim e para você nessa noite? Um toque dele muda tudo. Não há nada tão impuro que ele não possa purificar.
Não há nada tão perverso que Jesus não possa transformar. Não há nada tão escondido que Ele não possa acessar. Ele não tem nojo de você. Ele não tem nojo de mim. Ele não está escondido. Ele não está brigado com você. Sabe? Jesus não quer matar você. Muito pelo contrário, Jesus ama você. Jesus, Ele te ama. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo assim, mas o meu pecado não tem jeito. Tem jeito. Porque Jesus tocou no leproso. Era inadmissível tocar no leproso. E Jesus fez questão. Ele foi lá e tocou. Ele não fez uma oração de longe. Ele não disse assim, olha, volta outro dia, leproso, que eu acabei de pregar lá no Sermão do Monte, agora eu estou cansado. Ele fez questão de parar e tocar. Ele curou aquele homem. E Jesus está aqui nesta noite para te curar. Para te curar. Porque Ele quer te salvar. Talvez você já é salvo, mas carrega alguns traumas. E Jesus que está dizendo, eu quero te curar nesta noite. Eu quero mudar a sua história. Sabe, Jesus amou tanto você, que Ele morreu numa cruz, para que você tivesse paz com Deus. Para que eu e você tivéssemos paz com Deus. E eu pergunto, você quer ser tocado por Jesus hoje? Você quer também ser tocado? Não existe nenhum pecado, nada, que Jesus não possa dar um jeito. Ele pode mudar a minha e a sua história. Um pedaço da minha vida Ele já mudou. Ele pode continuar mudando. Talvez você ainda não teve uma mudança de vida, mas Jesus, Ele quer te mudar nesta noite. Jesus, Ele quer te transformar aqui nessa noite. Você quer ser mesmo completamente transformado? Você quer abrir o seu coração para Jesus, tocar e mudar tudo em você? Eu vou convidar você para ficar de pé, para nós orarmos. Eu vou pedir, se o pessoal do louvor puder vir. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando a mensagem, Jesus falou assim, seja como eu fui, simples e ousado. Jesus, Ele muda a história. Ele muda. Quando eu chego ali em Anagé e vejo casamentos que eram destruídos, prostituição, homens com seus 40 e poucos anos, que conseguiram se abrir e falar, pastor, dos meus 8 anos até meus 12 anos, eu era o namorado de um tio meu. Era abusado. Infelizmente é muito comum em nossa região. Nós temos um jovem líder de célula, que ele conseguiu também ser liberto e curado, porque ele, com seus 8, 9, 10 anos, era abusado por um tio. E Jesus vem e transforma. Pensa num menino frutífero. Pensa num jovem que busca ao Senhor. Jesus muda. Jesus muda. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele vem, Ele muda qualquer situação. Eu não sei como que você está aqui nesta noite. Eu não sei como que você chegou. Talvez você fale, mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas às vezes você continua caindo nos mesmos erros. Sabe, eu passei muito tempo da minha caminhada, principalmente no início, caindo nas mesmas besteiras, nas mesmas bobeiras. E cheguei um dia e falei, Senhor, por favor, Jesus, eu não aguento mais isso. Eu tive um grande problema com pornografia, e mesmo no início da minha caminhada, e ali caí, eu falava, Jesus, eu não aguento mais isso, muda isso, me liberta, tira disso, por favor. Eu não quero ser apenas um crente fingindo estar tudo bem, porque não está. Sabe, Jesus, Ele está passando aqui agora. Antes Ele passava nas vielas da Galileia, mas Ele está aqui nesta noite, passando nesse corredor e dizendo, eu quero tocar em você. Eu quero tocar em você. Fala com Ele o que você quer nesta noite. Fala com Ele aí agora. Faça como o cego, eu quero enxergar. Faça como o leproso, eu quero ser curado. Ele se prostrou aos pés de Jesus e falou, Senhor, eu quero ser curado. Talvez você que está aqui nessa noite ainda não tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo, Ele já está te tocando, porque não é eu, é Ele que faz. E conforme eu estava falando, você sentia algo diferente no seu coração. Sabe o que é isso? Não é emoção na fala, é o Espírito Santo te tocando e dizendo, ei, eu quero mudar a sua vida nesta noite.
Eu quero colocar você também nas águas no próximo domingo. Eu quero mudar a sua história. Talvez você era um zero à esquerda, na sua família, na sua casa, ninguém te respeita. A sociedade, no trabalho, como eu fui antes de Cristo. Mas Jesus chega e fala: eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está neste lugar, Pai. Jesus, um toque seu muda tudo. Um toque seu, Pai, muda tudo. Talvez, Pai, nós somos impuros. Talvez, Jesus, nós estamos tão distante do Senhor. Mas nós aqui nesta noite queremos, Pai, fazer como o cego, o leproso e o paralítico. Nós estamos clamando pelo Senhor um toque em nós. Não existe pecado, não tem nada neste mundo que pode tirar o amor de Jesus por você.